Fala galera, aqui é o Rodinei e esse é o canal Novo Mugiwara. Bom, esse é mais um vídeo de One Piece e hoje eu vou falar sobre um pirata em específico, um dos piratas da pior geração, um daqueles que é candidato a se tornar o rei dos piratas, e nesse caso eu vou falar sobre o Law, ou Trafalgar Law, capitão dos piratas Hirth. Não sei muito bem como se pronuncia, é um pouco complicado para mim. Então vamos lá. Tendo sua primeira aparição no capítulo 498 do mangá e no episódio 392 do anime, Law é um dos piratas da pior geração, um daqueles que é candidato a se tornar rei dos piratas, tendo seu nome completo sendo Trafalgar D. Waterlaw, ou seja, ele é um dos piratas que carregam a determinação dos D. Ele viveu sua infância na sua terra natal, no North Blue, país de Flevence, ou Cidade Branca, que tem esse nome por causa da extração de chumbo feita lá. Ele viveu sua infância com os seus pais, que eram médicos, e o ensinaram nessa profissão, junto com a sua irmã. Porém, enquanto ele ainda era criança, em decorrência do envenenamento por chumbo, que era bem comum na sua cidade devido à extração de chumbo lá, e nessa época começou a ficar ainda mais forte essa questão da doença, ele meio que acabou sendo condenado, digamos assim, porque era uma doença basicamente incurável e poucas pessoas conseguiriam curar isso. Essas pessoas seriam seus pais, que eram grandes médicos, mas durante uma batalha entre sua cidade, os habitantes da sua cidade com as cidades vizinhas, seus pais e sua irmã acabaram morrendo, junto com outras pessoas que tentaram ajudar ele. E ele acabou ficando sozinho. E depois disso, ele conseguiu fugir do seu país. Ele conheceu a família Don Quixote e pediu para Doflamingo deixá-lo participar do seu bando, já que naquela época Law era basicamente um revoltado que só queria destruir tudo, pois basicamente a vida dele não tinha muito sentido. Ele estava condenado a morrer em alguns anos, perdeu seus pais, perdeu sua irmã, então a vida dele era basicamente inútil. Então ele só estava revoltado, querendo destruir tudo e todos. E foi assim. Posteriormente ele conheceu Corazon, irmão do Flamingo, irmão, tio, primo, sei lá, ele da família do Flamingo. Que no começo eles não se deram bem, já que o Corazon não gostava muito de crianças, na verdade ele odiava crianças, e o Law era basicamente um moleque revoltado, chato pra caralho, que ninguém gosta. Então, basicamente nenhum dos dois se deram muito bem no começo, mas após algum tempo o Law descobriu que os poderes da Akuma no Mi do Corazon, o Corazon na verdade fingia que era mudo. Ele tinha Akuma no Mi que deixava ele mudo e na verdade tudo que ele fazia não transmitia som. E ele na verdade fingia ser mudo porque não gostava de conversar com as pessoas, ninguém interessava ele, digamos assim. Então o Law descobriu isso depois de um tempo, e depois de um bom tempo ele acabou contando que estava doente e tudo mais. E o Corazon e o Law começaram a se familiarizar um pouco mais, se conhecer um pouco melhor, se tornar, digamos assim, amigos. E essa amizade só foi crescendo até o momento que o Law revelou que ele era um dos portadores da determinação dos D, e Corazon se revelou um usuário de Akuma no Mi, como eu disse. E depois disso só foi aumentando a amizade deles. Porém, o Law estava morrendo, digamos assim, a sua doença foi piorando. Até que o Corazon revelou que existia uma Akuma no Mi que era capaz de salvar o Law. No caso, seria a Ope Ope no Mi, a fruta da operação, que é a fruta que o Law atualmente usa, que seria a única capaz de retirar os traços de chumbo do organismo dele, salvar a vida dele. E basicamente começaram a ser grandes amigos em busca dessa fruta. A amizade entre eles só aumentava até que chegou um momento em que os piratas Don Quixote acharam a Ope Ope no Mi, a fruta que poderia salvar a vida de Law. Porém, não era essa a ideia da família Don Quixote, o que fez com que o Corazon meio que se revoltasse contra a família e roubasse essa fruta para dar para o Law. Isso num gesto de sacrifício, já que após isso ele recebeu vários ferimentos durante uma pequena batalha que tiveram lá. E ele basicamente entregou a fruta para o Law. O Law prometeu algumas coisas para o Corazon e o Corazon acabou falecendo em decorrência dos ferimentos, já que ele não tinha muito... Bom, não tinha muito o que fazer ali, ele tinha sofrido vários ferimentos. E o Law comeu a fruta, conseguiu se curar. E após isso o Law continuou sendo um subordinado da família Don Quixote, mas ele já era um subordinado assim um pouco diferente. Ele continuava fazendo tudo que o Doflamingo pedia e tudo mais, só que ele sempre com a ideia de vingança. Ele só estava se fortalecendo para se vingar.
E sua vida seguiu assim, até que ele se tornou um capitão dos Piratas Reef, sob a proteção do Doflamingo. Porém, sempre bem discreto, não teve vários feitos assim, pelo menos não muito listados. Até os ocorridos no arquipélago de Sabaody, onde ele conheceu Luffy, pirata que ele salvaria após a guerra de Marineford. E depois da guerra de LOL, veio a se tornar um Chichibukai após dar à marinha os corações de 100 piratas. Nada mais que isso, só isso. Ele pegou 100 piratas, arrancou o coração deles e deu para a marinha. Lógico, ele não foi de algo muito violento, já que a Akuma no Mi dele permite isso. Mas mesmo assim, o cara arrancou 100 corações para dar à marinha, para ele se tornar um Chichibukai. O cara é um monstro. E depois disso, ele se tornou Chichibukai e permaneceu com esse título até o momento em que ele fez uma aliança com Luffy para derrubar o Doflamingo do poder em Dressrosa. E desde então, a sua fama e recompensa só cresceram. No momento, sua recompensa é de 500 milhões e ele está junto de Luffy e Kid, outro pirata da pior geração, e no país de Wano tentando derrubar o Kaido. E é basicamente isso a vida do LoL, não tem muita coisa que falar. Falei um pouco sobre a infância dele, falei um pouco sobre quem ele é, e agora eu falo um pouco sobre o que ele almeja, que no caso é derrubar o Kaido, que era o pirata que dava proteção ao Doflamingo assim. Então basicamente é isso. Mas lógico, depois dessa aliança com o Luffy, ele não é mais o mesmo também. Só dor de cabeça pro coitado, tadinho dele. Mas é basicamente isso. Se você gostou do vídeo, deixe seu like, comenta, se inscreve no canal, acesse o Instagram do canal que está na descrição, compartilhe o vídeo. E fica ligado aí que logo vai surgir algumas novidades no canal, talvez até uma collab por aí, mas se eu estou estudando direito. Mas o canal vai ter algumas mudanças, isso é certo. Então é isso. Se inscreve no canal novamente e até a próxima. Valeu!